Olá pessoal, voltamos aqui para a nossa aula de Direito Constitucional. Meu nome é Walter da Cruz, professor de Direito Constitucional, e estávamos na aula anterior falando desse tema importante para nós aí, para os concursos públicos, para o estudo de Direito Constitucional de forma geral, que é a divisão dos poderes, presente aí no artigo 2º da Constituição. Vamos rever aqui rapidinho, já dar sequência ao nosso assunto? Vamos lá, venham para o quadro, por favor. Vamos lá. Separação dos poderes. Artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Estávamos falando no final da aula passada sobre o famoso sistema de freios e contrapesos, né? O Check and Balance System, famoso aí da teoria do Montesquieu. Olha o conceito que eu coloquei para vocês aí. Peguem aí o caderno, anotem, por favor. Ah, mas tem na aula, Walter. Não, tem que anotar, gente, porque já foi comprovado. Quando você anota a informação, facilita, ajuda na memorização, ok? Então vamos lá. Anote no seu caderno o seguinte: sistema de freios e contrapesos. Por meio desse sistema, um poder do Estado, executivo, legislativo ou judiciário, está apto a conter os abusos do outro de forma que se equilibrem. Olha aí, gente. A conter os abusos do outro de forma que se equilibrem. Então, pessoal, embora exista a independência dos três poderes presente no artigo 2º, né, o artigo 2º que acabamos de ler aqui, diz que os poderes são independentes e harmônicos entre si. Mas a independência dos poderes não é absoluta, não. Tá? Por quê? Porque é preciso que haja um sistema que evite os abusos de um poder, né, em relação ao outro, em relação à sua própria atribuição, né, que é legislar, administrar, julgar. Né? Então vamos ler de novo aí o conceito do sistema de freios e contrapesos. Lembrando aí, pessoal, que esse conceito faz parte do conjunto de ideias aí trazidas pelo Montesquieu, o iluminista francês, durante aí o iluminismo. Tudo bem? Então vamos lá, anotem. Por meio desse sistema, um poder do Estado, executivo, legislativo e judiciário, está apto a conter os abusos do outro de forma que se equilibrem. Então, pessoal, vamos lá. Lembrem-se do que eu estou falando para vocês. O artigo 2º fala de independência e harmonia entre os poderes. Mas é importante lembrar que não é absoluta essa independência. Eu disse na aula anterior que existem funções típicas de cada poder. O executivo administra, o legislativo cria as leis de forma geral e o judiciário julga, certo? Mas essas são funções típicas. Porque, anote aí no seu caderno, esses poderes também desempenham funções atípicas. O executivo pode legislar, o legislativo pode julgar, certo? O executivo também, o judiciário também pode administrar. Temos exemplos, para citar para vocês os exemplos aí, né? O legislativo é que julga os crimes cometidos, os crimes de responsabilidade do presidente da República. É o poder legislativo. Não é? O executivo legisla quando? Quando é que o executivo legisla? Quando ele cria medidas provisórias. Né? Olha aí um exemplo do poder executivo legislando a criação de medidas provisórias. Né? E o judiciário administra, sim, o orçamento do Estado, o orçamento separado, a parte do orçamento que vai para o Poder Judiciário, é administrado pelo próprio Poder Judiciário. Né? Olha só, uma coisa importante, informação importante. O Poder Judiciário administra o seu próprio orçamento. Não fica a cargo do Poder Administrativo isso. Tudo bem, pessoal? E esse conjunto de funções atípicas de cada poder demonstram que existe aí a harmonia prevista na Constituição brasileira de 1988. Ok? Então vamos lembrar. Divisão dos poderes, lembrem de Montesquieu, né, iluminista, e daí depois
como a Revolução Francesa foi inspirada pelo Iluminismo e as ideias da Revolução Francesa ganharam o mundo, hoje a gente tem que o modelo de Montesquieu é o mais utilizado pelos estados e, na minha opinião, e acredito que a opinião de muita gente, é um sistema muito interessante porque ele divide o poder, não concentra poder e dessa forma evita abusos, ok? Falando isso, terminamos aqui o que tínhamos que falar sobre o artigo 2º. Estudem, porque vamos passar agora para o nosso próximo tema. E qual seria o nosso próximo tema? Começamos aí a falar sobre o texto principal da Constituição, falando do artigo 1º, os princípios fundamentais. Depois falamos dos princípios que regem a relação do Brasil com a comunidade internacional, artigo 4º. Falamos agora do artigo 2º, da divisão dos poderes. E vamos agora para o artigo 3º da Constituição. Vamos lá? Voltem aqui para o quadro, por favor. Olha aqui o artigo 3º, pessoal. E aqui, quando eu estiver explicando para vocês o artigo 3º, eu gostaria que vocês fizessem uma comparação importante para o concurso. Vamos fazer o concurso, né? Entre o artigo 3º e o artigo 1º, tá certo? Não confundir os princípios fundamentais com objetivos fundamentais. Já vimos aí em questões, né, vamos chamar assim, uma pegadinha, né, onde a questão trata dos objetivos fundamentais e lá em uma das alternativas eles colocam, para confundir, né, o candidato, um dos princípios fundamentais. Então não confundam princípios fundamentais, artigo 1º da Constituição, né? Agora, objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, temos aqui no artigo 3º. Vamos lá? Artigo 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Inciso 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Olha aí, gente. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Temos muita coisa aí nesse inciso 1º. A sociedade livre, né? Ou seja, a ideia do liberalismo presente aí em toda a nossa Constituição. A ideia da liberdade, a liberdade é um princípio constitucional, né? Implícito e explícito, né? Uma sociedade justa, ou seja, evitar as injustiças sociais que sempre marcaram muito o nosso país. Então, e aí a gente vê o verbo aqui, construir, o verbo no infinitivo, ou seja, é uma coisa que é um objetivo fundamental que o Brasil tem que buscar, tem que correr atrás, tem que construir essa sociedade livre, justa e solidária, porque ela não existe ainda, né? Vamos aí para o inciso 2º do artigo 3º, garantir o desenvolvimento nacional. Garantir o desenvolvimento nacional. Outra questão aí, né, que é pró-futuro, que tem que ser construída a cada dia e que é um problema histórico também do Brasil, uma vez que nós temos uma desigualdade, né, no aspecto do desenvolvimento muito grande. A gente sabe que existem regiões do Brasil que são muito atrasadas em relação às outras. Vamos comparar, por exemplo, o desenvolvimento da região sudeste, notadamente a região sudeste, em comparação, por exemplo, com a região norte, a região amazônica. A disparidade é muito grande. Então, o inciso 2º do artigo 3º, ele pede que seja feito, né, que a República Federativa do Brasil busque mecanismos para garantir o desenvolvimento nacional e não apenas regional, né? O inciso 3º, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então já temos aí, né, presentes no inciso 3º, tanto algumas características que estão no inciso 2º quanto no 1º. Quando se fala em construir uma sociedade justa do inciso 1º, estamos obviamente falando de erradicar a pobreza e a marginalização, ou seja, tirar as pessoas da margem da sociedade. A ideia da inclusão, que se fala muito hoje, ela é uma ideia que nasce do texto constitucional, né? Porque a inclusão
é justamente o contrário da marginalização, né? Reduzir as desigualdades sociais e regionais, já explicamos aí também. O inciso 4º do artigo 3º, promover o bem de todos. Este inciso 4º é muito evocado, né, em muitas situações. Infelizmente, é também uma coisa para ser construída a cada dia, não existe ainda, não é um objetivo que já foi alcançado, é um objetivo da República Federativa do Brasil que já foi alcançado. E vamos ver aí o que fala o inciso 4º. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Olha só, gente, infelizmente nós temos aí muito presente na nossa sociedade a ideia do preconceito, né? O preconceito muitas vezes, o preconceito ele se manifesta de várias formas aí, pode ser relativo à cor, né? O preconceito de origem a gente já percebeu alguns casos, principalmente em algumas regiões do Brasil aí, São Paulo, né? Certo preconceito que existe em relação a pessoas oriundas do Nordeste. O preconceito racial, que tem muito mais a ver, né, no Brasil, na verdade, com a cor do que com a raça, né? Uma vez que as pessoas de cor negra sofrem preconceito, muito mais preconceito do que racismo, porque a questão da cor, né, muitas vezes é confundido com a questão social. E o preconceito de idade também existe. Um cidadão mais velho, com uma idade mais avançada, muitas vezes sofre preconceito no campo do trabalho. Enfim, tudo isso é coisa para ser construída a cada dia, né? Ou seja, objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil que precisam ser ainda alcançados. Por isso que, como vocês podem perceber, em todos esses incisos do artigo 3º, nós temos aí os verbos no infinitivo: construir, garantir, erradicar, promover, né? Ou seja, são coisas aí que precisamos construir a cada dia, todos nós, obedecendo aí o mandamento constitucional. Ok, pessoal? Tranquilo? Bom, continuando aqui com a nossa aula, nós vamos aí, pessoal, na nossa próxima aula, entrar no famoso artigo 5º. Mas já quero adiantar para vocês aqui que já falamos do artigo 1º, princípios fundamentais, falamos do artigo 2º, da separação dos poderes, falamos também do artigo 3º, acabamos de falar do artigo 3º, dos objetivos fundamentais, e eu quero dizer mais uma vez para vocês, não confundir princípios fundamentais com objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Isso pode ser uma coisa importante para você que vai fazer a prova, certo? Os princípios são aqueles aspectos que precisam ser observados, né, e que estão presentes em todo o texto constitucional. Os objetivos são ainda precisam ser alcançados pela nação, pelo trabalho cotidiano, né, do poder, do povo, de toda a sociedade. Tá? Falamos também do artigo 4º, que rege as relações do Brasil com a comunidade internacional. Mas na próxima aula vamos entrar fundo naquele que é o principal artigo no que diz respeito aos concursos públicos, ao nosso para a gente aqui que vai estudar para o concurso público, que é o famoso artigo 5º, que trata dos direitos e garantias fundamentais. Ok, pessoal? Inclusive estava comentando aqui com o nosso cinegrafista maior, João Paulo, né, que o artigo 5º é o seguinte: ou você estuda bem o artigo 5º, conhece o artigo 5º, né, você não precisa decorar todos os incisos, mas você precisa saber, né, conhecer bem o artigo 5º, principalmente os seus princípios ali, para passar no concurso. Se não estudar bem o artigo 5º,
aí fica difícil passar. Mas você vai estudar porque você está aqui com a gente do Eu Quero Passar. Ok, pessoal? Um grande abraço para vocês. Peguem aí a apostila, peguem os exercícios, estudem. Vamos passar. Um abraço.